Olá, sejam todos bem-vindos aos Estudos 304 Podcasts. Eu sou JM e estou aqui com a série LM Alta Performance Lapidando Mentes para o Sucesso. E como você já sabe, não tem novidade nenhuma hoje, a não ser a doutora Luciana. Doutora Luciana, se apresente para o nosso público, porque a nossa convidada de hoje vai mexer com vocês, mulheres. Olá, pessoal. Luciana Meirelles, fundadora da empresa LM Alta Performance, Lapidando Mentes para o Sucesso. Estamos iniciando mais uma série do podcast LM Alta Performance, Lapidando Mentes para o Sucesso. E trouxemos aqui uma convidada especial, a Cíntia. A Cíntia, ela é dona da Young, uma loja de lingeries. E nós vamos conversar com a Cíntia hoje, batendo um papo aqui no nosso podcast, falando sobre lingeries, mulheres, empoderamento. Cíntia, por favor, se apresente para o nosso público. Seja bem-vinda. Obrigada, Luciana. Olá, pessoal. Eu sou a Cíntia Vieira. Eu tenho uma loja, como a Lu falou, de lingeries modeladoras funcionais. É uma franquia de Caxias do Sul, fabricação própria, 100% brasileira. E a primeira franquia em São Paulo que foi aberta foi a nossa. Ali fica em Moema, a gente tem uma loja física. E eu estou muito feliz de estar aqui hoje, podendo conversar com vocês um pouquinho e falar sobre a lingerie, sobre o que ela causa, na vida da mulher. Então, vocês viram, hoje psicologia e lingerie, o que será que isso tem a ver com tudo? Então, vamos começar o nosso podcast de hoje falando. Muitas mulheres compram lingerie pensando no outro. Qual a importância de escolher uma lingerie pensando em si mesmo primeiro? Então, realmente essa pergunta é bem interessante, porque sempre que a gente recebe as mulheres na loja, ela sempre tem algum propósito ali, sempre realmente é pensando no outro. E a gente sempre conversa com as clientes dizendo que ela tem que primeiro olhar para ela, Ela tem que se sentir bem com ela, porque a lingerie, ela é a primeira que ela põe no corpo e a última que ela tira. Então, ela tem que primeiro olhar para ela, porque ela estando com a lingerie certa, com a lingerie correta para o biotipo dela, ela vai ver toda a diferença no dia a dia dela. Então, assim, quando você coloca uma lingerie que ela cai perfeitamente no seu corpo, ela realmente te dá mais confiança, te dá autoestima. Então, a gente realmente, dentro da loja, mostra para a cliente que ela tem que realmente olhar para ela antes de olhar para o outro. Sempre ela em primeiro lugar. Muito bem. E a doutora Luciana, como que a psicologia pode colaborar nessa questão da mulher se ver e não ficar se comparando com outra mulher? É o que a gente fala de autoestima, O que significa autoestima? É o quanto aquela pessoa se sente bonita, o quanto essa pessoa acredita na imagem dela. E aí a gente também fala de autoimagem, não só de autoestima. A imagem, ela se volta principalmente para questões físicas, E a autoestima não. A autoestima, ela envolve tanto as questões físicas, ou o quanto ela também se acha bonita em todos os sentidos. O quanto ela se acha capaz também, e a gente entra com autoconfiança, uma série de outras questões que envolve a autoestima. Não só uma questão de beleza, uma questão estética, mas o quanto ela se ama, o quanto ela se gosta da forma como ela é. Então, a psicologia pode colaborar muito nesse aspecto em relação autoestima da mulher, assim como também é uma forma da psicologia conseguir colaborar com essa mulher no sentido dela se sentir bem, dela se sentir amada por ela mesma, principalmente por ela. E o outro, como a Cíntia colocou aqui pra gente, a outra pessoa, a outra mulher, não é a referência é sempre ela mesma. É o quanto ela se sente bem, é o quanto ela gosta dela mesma. Então, a psicologia colabora nesse olhar, dela conseguir se ver como uma pessoa bonita, amada, em que ela mesma gosta de si, independente dessa outra pessoa, não tendo como referência a outra, mas sim tendo ela mesma como referência.
É isso aí, concordo plenamente. Eu acho que acaba... tipo, é tudo um conjunto, né? Porque se a mulher, ela tá se sentindo bem por dentro, é automático aparecer para os outros, né? Que ela tá bem, que ela tá um brilho diferente, que ela tem segurança ali no que ela fala. Parece que o dia dela realmente muda quando ela se sente confiante, confortável, até com a lingerie, com ela mesma. Então, ela passa mais segurança para as pessoas, né? E é isso que a gente fala também de um empoderamento dessa mulher. Exatamente. Então, essa mulher, quando ela se sente empoderada, ou quando se está trabalhando esse empoderamento dela, do quanto ela se vê capaz, do quanto ela se sente segura, confiante, parece que ela emana essa energia. Isso. Ela consegue mostrar no comportamento dela, as outras pessoas veem isso nela, porque ela se sente dessa forma. O brilho muda, né? O brilho muda. É. E aí, fazendo uma relação com a Cíntia, com a Yang, a lingerie colabora nesse processo. Se ela não está se sentindo bem, se ela não está se sentindo amada, a lingerie vai ajudar nisso, desse empoderamento, dela se ver, dela se enxergar e ver o quão poderosa ela é. E se ela não está conseguindo lidar com isso, o processo psicoterapêutico, a psicologia colabora para trabalhar, para quando ela chegar na Yang, exato, a Cíntia, com todo o respaldo, com toda a assessoria e eu já fui prova disso, porque já fui algumas vezes na Yang comprar lingeries, né? Tem toda uma forma de assessoria de acordo com o seu corpo, de acordo com aquilo que você se sente melhor. Eu até brinco, eu falo que assim, existe a Cíntia antes da Yang e depois da Yang. Porque eu era muito relaxada realmente com lingerie, colocava qualquer coisa, era misturado, não tava nem pra nada. E aí sempre começava o dia meio torto ali, mas tava ali, vai, né? Vai que se coloca uma roupa ali, você acaba nem se sentindo confortável com a roupa, mas você fala, é porque eu tô com a barriguda, porque o meu peito tá caído, mas vai. Quando eu conheci a Yang, eu comecei, né? Hoje em dia pode acontecer qualquer imprevisto comigo, eu estou lá de lingerie toda bonitinha e adequada para o meu corpo. Você vê como o dia começa diferente. Então, a hora que você levanta da cama, que você toma um banho, que você coloca a sua lingerie, parece que o seu empoderamento já começa ali. É o que eu falo, é a primeira que você coloca e a última que você tira. Então, você vê que parece que o dia todo é diferente. Até roupas que eu não usava antigamente achando que não era legal para o meu corpo, hoje eu consigo usar porque eu vejo realmente que eu usava a lingerie errada para o meu corpo e que acabava estragando a minha vestimenta naquele momento. Hoje eu consigo usar qualquer roupa porque eu sei a lingerie ideal para o meu corpo naquele momento. É isso aí, meu povo. Lingerie com psicologia tem tudo a ver. Cíntia, essa pergunta aqui valeu a pena fazer. Você está falando que tem uma marca chamada Yang, uma loja chamada Yang. Você acredita que a lingerie deve ser pensada além da estética e também como funcionalidade e bem-estar? Com certeza, porque assim, não adianta só a lingerie ela ter beleza, ela só ser bonita, porque você vai passar o dia todo com ela. Então assim, ela tem que ter uma funcionalidade. Então, a gente na Yang se preocupa muito com o bem-estar da mulher e respeita o corpo de cada mulher, porque nós somos únicas. Tem mulheres com o corpo perfeito, ali toda bonitinha, mulheres padrões, né? Que hoje a sociedade coloca a gente aquele mulher padrão, que não necessariamente é aquilo. E nós somos únicas. Então, assim, tem a mulher mais gordinha, que tá feliz com o corpo dela, tem a mais magrinha, com peito maior, peito menor. Então, a gente realmente se preocupa com o bem-estar da mulher. Então, faz todo sentido ela não ser só bonita, ela tem que ter funcionalidade. Então, o nosso tecido ele é um tecido terapêutico, que ajuda a mulher no dia a dia dela a trabalhar a pele da mulher. Temos algumas peças que ajudam no aspecto de celulite, ajuda a melhorar a circulação sanguínea, diminui a retenção de líquido. Nós temos até peças hoje novas que lançaram aí no mercado, que é uma legging para ajudar no tratamento de lipedema. Então, assim, faz todo sentido a mulher pensar na peça dela, não só para ficar bonita, e sim para poder ajudar no seu dia a dia, na funcionalidade ali do seu corpo mesmo. Ter um tecido transpirável, que faz a pele transpirar, que não fica sufocando. Então, faz todo sentido, sim. Impacta bastante na vida da mulher a lingerie. Bom, já que estamos falando de lingerie, vamos saber, doutora Luciana, qual o significado psicológico da lingerie? A lingerie, ela tem uma questão muito associada à sexualidade e também à identificação da mulher.
Quando a gente fala de lingerie, as pessoas acabam associando muito a essa questão sexual, né? Verdade. Ou até às vezes uma questão sensual. E como a Cíntia colocou, ela também tem uma identificação dessa mulher. Então, existem os momentos. Então, tem momentos que você quer uma lingerie mais sensual. Tem momentos que você quer uma lingerie em que você se sente bem para você trabalhar. Então, quando a mulher consegue perceber essa identificação, esse autoconhecimento que ela tem dela mesma e esse respeito com ela também, em se respeitar de que agora eu quero uma lingerie sensual, agora eu quero uma lingerie que eu me sinto mais confortável, que eu me sinto bem para eu ir trabalhar. Então, existe... A lingerie, ela é associada ao aspecto sensual, mas existe uma identificação e um autoconhecimento e até em relação a características de personalidade, do estilo e do tipo de lingerie em que aquela pessoa se sente bem e que ela quer utilizar. Mas a lingerie ainda ela é muito associada a esse empoderamento da mulher, ao estilo e ao tipo de lingerie que ela usa. Verdade. É verdade? Verdade. Tudo é verdade? Porque assim, na verdade... Na verdade, é tudo verdade. Exato. Assim, a mulher, ela tem várias fases no dia dela. Então, a lingerie para ir para academia, depois é a lingerie para estar trabalhando o dia todo. Aí chega a noite, ela tem que ser mãe, então é a lingerie ali de repente, no dia a dia em casa, para fazer uma faxina no final de semana. Então, assim, ela passa, às vezes, por várias fases no mesmo dia. Então, a gente tem lingeries, né? Que você consegue ter ela o dia inteiro a mesma, para a mesma função, para várias funções, a mesma lingerie. E como também tem aquele momento que você... não, hoje eu vou num jantar especial, num evento, então quero alguma coisa que me empodere mais. Aí você pega, de repente, um sutiã diferente, que coloca ali teu seio lá para cima... E aí, não, hoje eu quero pra academia. Então, você coloca um top diferente, uma calcinha que não marca na leg. Então, assim, você realmente tem todos... A mulher tem várias fases no mesmo dia que ela passa ali naquele momento. Então, é fundamental ali você ter a lingerie para cada necessidade sua. Então, a gente tenta identificar realmente isso na loja, qual a necessidade da mulher, para que ela precisa daquela lingerie naquele momento. Porque, às vezes, a mulher vai na loja procurando alguma coisa e ela tem a rotina dela completamente diferente. Não que ela não possa levar aquela peça para ela, mas a gente mostra várias opções para que ela possa se sentir bem com a lingerie o dia todo. Bom, vocês viram aí, né, pessoal? O negócio aqui é diferente. Então, mulheres, procure a Yang aí, porque esse negócio não é toda a lingerie que você deve usar o dia inteiro no corpo. Ficou assim meio... Tem várias... Quer dizer, várias funcionalidades. Várias funcionalidades. É Quem isso. trabalha o dia inteiro sentado, então, tem um tipo de lingerie. Então, Exato. tem que procurar a Yang para fazer essa análise tem toda. Tem aquelas lingerie que você pode ficar o dia todo que é mais super confortável. Tem umas que, de repente, é um pouquinho mais, vamos dizer, sensual. Então, de repente, não é para você colocar o dia... Até pode ficar aquele dia todo que vai sair à noite, mas... Tem aquele tipo de lingerie com um vestido que você vai usar, de repente, no dia mais colado. Aí não, é bom não ter a renda na calcinha, uma calcinha cortada a laser. Então, você tem que ter várias opções para vários momentos do dia ali que você queira. Muito bem, então vamos lá. E qual a sensação para a mulher que passa por cirurgia de mama? Como é essa questão para a mulher? Como que a Yang trabalha isso? Até é um ponto até bacana de falar, porque a gente está aí, né, inclusive chegando aí no... parte de Outubro Rosa, né? A gente recebe muitas mulheres que fez a cirurgia, né? Pós-câncer e tudo. E a gente tenta acolher essa mulher da melhor forma possível, porque ela chega na loja fragilizada. Então, nós temos sutiãs que se adaptam para prótese. Nós temos a prótese também. Então, mulheres, às vezes, que não têm condições financeiras ou têm medo de colocar uma prótese. Nós temos a prótese de silicone. Ela tem um silicone dentro, mas ela é toda... coberta com um tecido diferente para poder acomodar mesmo a mama da mulher, e tem os sutiãs adaptáveis para essas próteses. Então, ela com o sutiã, ela acaba realmente se olhando no espelho e a gente vê que você volta o amor próprio da mulher. Porque essas mulheres realmente elas chegam na loja muito
fragilizadas realmente, não é, e elas têm a vergonha de mostrar mama e falam. Então, assim, a gente acaba devolvendo para ela, até dentro do provador, que ela volte a se amar e falar assim, não, você tem que realmente se amar como você é hoje, independente do que ela está passando, do que ela já passou, o que ela está vivendo. A gente entrega peças para aquela ocasião e peças sob medida também. Então, a gente atende, por exemplo, as plus sizes, que elas chegam na loja todas acanhadas. Qual é a área do plus size? A gente fala, não, aqui é tudo. Uma peça que eu tenho para uma mulher super magrinha, eu tenho para plus size. E ela já até, que diferente, né? Porque geralmente o pessoal diferencia. Então, a gente acolhe sempre essa mulher, independente do que ela tem, para que ela se sinta confortável, confiante e saia da loja sempre melhor do que ela entrou. Então, assim, é muito legal a gente ver nossas clientes, quando elas entram na loja, principalmente quando faz uma cirurgia de mama, até mesmo uma lipo, qualquer coisa, elas saem da loja diferente. Você vê que elas saem com um sorrisão no rosto, que, assim, a gente devolve naquele momento realmente a autoestima dela. Ela se identifica com a lingerie e esquece os defeitos e acaba olhando realmente as qualidades dela. E aí eu vejo que tem uma questão importante quando a gente fala de uma cirurgia, por exemplo, do câncer de mama, porque existe uma identificação psicológica muito grande quando a gente fala das mamas e da mulher. É uma coisa muito particular da mulher, em que é o lado... A mulher se identifica com uma questão feminina, mulher, em relação às mamas. Então, é como se faltasse realmente uma parte do corpo dela relacionada a essa identificação dela de empoderamento, de autoestima como mulher. Então, a importância de se trabalhar psicologicamente esse aspecto, a identificação com o corpo, o carinho com o corpo, a própria linguagem corporal, de como ela se manifesta, e muitas vezes uma linguagem corporal inconsciente, em que essa mulher não percebe como é que ela está se expressando por conta de uma cirurgia realizada nas mamas, né? Por conta do câncer ou qualquer outra questão. E um outro aspecto que eu vejo que também é muito importante, quando é realizada uma lipoaspiração ou quando é realizado algum outro tipo de cirurgia, que seja para exaltar essa beleza ou para que essa mulher se sinta melhor em relação à autoestima, em relação ao corpo. É importante que esses aspectos psicológicos sejam trabalhados, porque muitas vezes a gente percebe, quando acontece a bariátrica, quando as mulheres fazem a bariátrica, né? Os homens também, vamos falar especificamente aqui das mulheres, mas os homens também. Mentalmente, psicologicamente, como é que está esse raciocínio, como é que está esse processo psicológico para a mulher, para o homem, porque foi realizada uma invasão cirúrgica, né? Foi realizada uma mudança física. Mas e psicologicamente? Essa mudança aconteceu? Esse reconhecimento desse corpo aconteceu? Essa mudança psicológica, mental, em relação à cirurgia, até para que não aconteça novamente da pessoa engordar, que geralmente o objetivo dela é não engordar mais quando se realiza a bariátrica, seja por uma questão de necessidade de saúde ou estética, enfim. Então, se isso está sendo trabalhado e elaborado psicologicamente, essas mudanças. Então, isso é importante, porque é uma identificação com o corpo, é uma questão de autoestima, é uma questão de se reconhecer. Olha, o que eu mais gosto desses assuntos é quando vocês interagem com a gente. Eu tenho 2 perguntas aqui que vão deixar vocês duas com as respostas que eu não sei quem vai responder, mas... De cabelo em pé, sim, vamos deixar a gente de cabelo em pé. Mas quando chegam essas perguntas, eu lembro que eu estou com fome. E quando eu estou com fome, Espetaria Galo, o melhor espetinho da região de Osasco, e já estamos chegando em São Paulo em todo. Espetaria Galo, o melhor espetinho da região. Fica aqui na Narciso Turnes 204, atrás da Prefeitura de Osasco. Bateu aquela fome? Espetaria Galo, os melhores espetos da região de Osasco.
E já que está todo mundo com fome, Interessante. As perguntas. Essas aqui... Vamos lá. Para quem que eu pergunto primeiro aqui agora? Que essa Vai lá. aqui, Batata quente? Jogo da batata quente. Jogo da batata Cíntia. quente. Comigo não morreu. Aqui. Comigo não morreu. Vamos lá. Vamos falar com a Cíntia primeiro, vai. Porque a doutora vai ser mais complicadinho ainda. Vocês estão falando apenas de mulheres, mas eu me sinto uma mulher transgênera. Eu posso visitar a loja para escolher a minha lingerie? Com certeza. Inclusive, já atendo clientes trans. A gente costuma dizer assim, que a gente está a favor da diversidade, né? Não faz diferença nenhuma. E, inclusive, os trans chegam na loja totalmente constrangidos, achando que vão ser maltratados. E a gente acolhe tão bem que eles acabam, assim, se apaixonando. Tem até feedbacks de... E, assim, eu entro no provador, eu visto como é mulher. Não mudou o sexo ali, é mulher. Pra mim não tem essa de, era homem, virou mulher. Não, é mulher. E a gente veste e você vê como eles saem felizes da loja. Você muda a realidade ali na hora. É impressionante. Se você filmar, você fala, não é a mesma pessoa que entrou e que tá saindo. E assim, eu tenho hoje, assim, olho por cima, contando, acho que eu tenho uns 5 ou 6 já, que são clientes, assim, apaixonados pela loja. E são muito bem tratados e sempre serão. Como as plus size também, que também chegam na loja todas tristes. Não faz sentido. Eu acho que nós todos somos iguais e a gente tem que nos aceitar como nós somos e respeitar o próximo sempre. Então, vocês viram, a Yang, ela respeita a universalidade. Então, tanto faz, homem, mulher. Tanto faz. Gostou de lingerie? É só procurar Yang. É só ir lá, procurar Yang, que estamos ali pronto para recebê-las com todo amor e carinho. Mesmo o macho alfa que quiser uma lingerie, pode procurar. Opa. Aí. Então, todo mundo lá. Não tem preconceitos. Não temos. Não tem preconceitos. E falando em preconceitos, eu fiz a pergunta antes, porque essa aqui é para a senhora, doutora. Tudo bem, eu escolhi uma lingerie, estou empoderada, tudo mais. Só que eu fiz uma cirurgia de mama, não tenho uma das mamas. E como que a senhora me orienta de que quando eu tiro a lingerie, a reação que o meu marido tem quando ele olha e não estou com uma das mamas. Então, quer dizer, estou linda, maravilhosa o dia inteiro, né, criando um personagem, mas quando eu tiro a lingerie, aquele personagem não existe. Como que eu lido com... Isso aqui é uma pergunta psicológica. Como eu me lido psicologicamente com isso e como eu tenho que conversar antes, falar antes, eu estou totalmente constrangida. Bom, o primeiro ponto... A pergunta é boa. O primeiro ponto que a gente precisa pensar é como essa mulher está lidando com ela mesma, com o corpo dela. Hoje a gente sabe que com a cirurgia de mama existe a questão do silicone, existem N formas aí que são realizadas para suprir essa questão da mama que foi retirada, vamos dizer assim, não é? Então, existem N formas, né? O silicone é o mais utilizado, é a forma que se faz quando acontecem essas cirurgias, né? A utilização ali do silicone. Então, o primeiro ponto é essa pessoa se aceitar, essa mulher se aceitar com essa cirurgia, com a mudança que aconteceu no corpo dela. O segundo aspecto, quando existe a conversa ali, essa aceitação da parte dela, a conversa com o marido, a conversa com o esposo, com o namorado, né? O quanto esse marido também entende esse aspecto, entende essa questão do que aconteceu com o corpo dela, que foi por uma situação que foi necessária, por uma questão de saúde, não é? E esse trabalho em conjunto, eu vejo que é importante. De repente, algumas sessões de psicoterapia de casal, em que a mulher coloca as questões dela, o homem coloca as questões dele. E esse apoio do homem, porque é um momento em que o homem precisa apoiar essa mulher, porque para ela é uma situação muito delicada, muito sensível, difícil. E quando ela tem o apoio
do marido, do homem, e que consegue enxergar essa mulher maravilhosa que tem, independente da questão do seio, seja ele com silicone, seja ele por conta das mudanças que foram realizadas ali na cirurgia, isso é uma força enorme que essa mulher tem ainda mais de continuar e amar ainda mais esse marido, né? Esse companheiro, esse namorado, esse esposo. Então aí entra também do próprio homem elaborar, trabalhar essa questão do corpo da mulher e da companheira maravilhosa que ele tem ali ao lado, e de estar com essa mulher. E aí a gente entra até um pouco na questão da sexóloga que nós tivemos aqui, doutora Thaís, em relação a N coisas diferentes que podem ser realizadas para apimentar ainda mais essa relação e continuar esse namoro no casamento. Então, eu sugiro ali algumas sessões de psicoterapia, sim, para que aumente essa comunicação, para que coloquem os sentimentos de cada um e tenha esse suporte, esse companheirismo ali por parte do homem e a aceitação da mulher em relação a esse corpo. Que ele deixa ela, né, confortável, né, segura ali do que ela está, né, passando, que ele passe ali, que isso é um pequeno problema ali que não tem nada a ver, que ela é muito mais que aquilo. Exatamente. Né? Ela é muito mais que aquilo. E às vezes existe algumas dificuldades, tanto por parte da mulher, dessa aceitação, por conta do homem também. Está sempre preocupado com o que ele vai pensar, se ele vai deixar de me desejar. Exatamente. A gente fica muito preocupada o medo com isso, da né? rejeição. Isso, O medo da rejeição. Preocupada com a imagem sempre, né? A gente tem isso, né? Então, é isso, né? Então, já que vocês estão falando em rejeição, conta o conto de quem conta. Conta que o conto só pode ser contado por aquele que passa pelo conto. E assim, muitas mulheres se olham no espelho e só enxergam defeitos. Como a psicologia pode colaborar para mudar essa visão? E a pergunta é dupla. E a Yang? E aí, Agora chegou a hora do conto. Hora do conto. Vamos lá. Vou começar um pouquinho. Tá bom. Aqui, Cíntia. Vou começar aqui um pouquinho. O que acontece? Existe um aspecto ali que é importante a gente considerar, né, em relação a esse empoderamento dessa mulher, a essa aceitação dessa mulher, né? Então, a importância do quanto ela se aceita. Hoje, eu costumo dizer que a gente tem uma pressão social muito grande. Uma pressão social muito grande em que precisa ser... eu só sou bonita se eu sigo aquele padrão. Se eu sou magra, se eu sou alta, se eu estou dentro desse estereótipo que a sociedade coloca pra gente, do que as redes sociais colocam pra gente. E a realidade a gente sabe que não é assim. É outra. Não são todas as mulheres que são daquela forma. Aliás, a maior parte não é. Exato. E eu percebo que essa falta de consciência, né, e esse achatamento social e entrar dentro desse padrão social faz com que muitas mulheres não se aceitem como elas são. É o meu nariz que é grande, se o seio é pequeno é porque o seio é pequeno, se o seio é grande é porque o seio é grande. Isso todo dia. Se o nariz é grande é porque é grande, se o nariz é pequeno é porque... E nunca se o cabelo é curto é porque é curto, se o cabelo é encaracolado é porque é encaracolado, se é liso é porque é liso. E nunca estão contentes porque elas buscam a perfeição. E ninguém é perfeito. E sempre baseada no outro, né? Aquela referência no outro, e não se enxerga realmente toda a beleza que ela tem. Então, eu vejo da importância de ser feito ali um trabalho psicológico de se olhar, de se amar, de ver a beleza que ela tem, os aspectos positivos, né? É o rosto, são os olhos, é o corpo. E eu costumo dizer assim, que quando a gente consegue se aceitar como nós somos, as pessoas veem isso na gente. Não é uma questão só de estética, de beleza, é o como você se comporta, é o como você se sente, é o como você fala. Essa segurança, esse amor com você mesmo, com você mesma, isso transborda e os outros te veem dessa forma.
Então, eu vejo a grande importância das pessoas passarem a se olhar sem ter essa referência de uma questão social. E por isso a importância do se cuidar, sim, cuidar da sua saúde, cuidar da forma como você é, mas, em especial, se olhar e falar: o que eu gosto em mim? O que eu tenho aqui de qualidades que eu gosto em mim? E o processo psicoterapêutico colabora muito em você se olhar, se amar, se gostar do como você é, sem estar com esse estereótipo e sempre baseado no outro. E aí, Cíntia, conta aí como a Yang pode usar isso. A gente, isso eu falo, a pergunta aí, a gente vivencia isso todos os dias. A mulher entra na loja sempre, uma é porque tem o peito grande, quer diminuir, a outra tem o peito pequeno, quer aumentar, porque o meu bumbum é pequeno, é grande, eu sou barriguda, eu não sou... Todas se colocam defeito. Eu recebo às vezes mulheres com corpo de modelo e tem um defeito. Então, a gente sempre tenta, dentro do provador, fazer com que trocar a crítica pelo autocuidado. Então, assim, quando a gente encontra uma lingerie para ela, que a gente mostra para a mulher que não é ela que tem que se encaixar na lingerie, e sim a lingerie que tem que ser ideal para o corpo dela. Então, assim, quando a gente coloca uma lingerie para a mulher que fica perfeito no corpo dela, para o biotipo dela, ela é automático. A hora que ela coloca, ela fala: meu Deus, você olha assim no rosto da mulher. Como ela começa, ela deixa de olhar aqueles defeitos e começa a realmente aparecer a beleza do corpo dela. Porque a lingerie acaba modelando, então sustentando a mama, modela, valoriza a silhueta, então valoriza o corpo dela. Então, quando ela encontra uma lingerie ideal para o corpo dela, ela realmente deixa de olhar os defeitos e começa a olhar as qualidades dela. Então, você vê relatos assim na loja que você dá risada até. Uma salão, eu com essa lingerie eu parecia um presunto fatiado. Aí, e assim, agora eu tô me sentindo, parece até que eu pus silicone, olha, não apareceu a barriga. Então, você vê que realmente é aquela lingerie que é ideal para ela, então ela realmente começa a se amar do jeito que ela é, que a gente costuma dizer, que você tem que se amar do jeito que você é, e não aquele padrão, né? Então, qual é o padrão, né? A gente não... Eu olho lá, vejo as modeletes ali, mas não, elas são lindas, perfeitas. Mas será que eu quero estar como elas, entendeu? Às vezes eu com meu peito aqui, eu até brinco, eu falo: vocês acham que eu tenho silicone? Não tenho, já amamentei 2 filhos, meu peito eu até brinco, eu falo: é de Índia, murcha e caída, todo mundo: que absurdo. Mas assim, me aceito como eu sou, tenho medo de colocar silicone, então eu coloco uma lingerie que valoriza o meu corpo e eu me sinto bem com ela. Então, acho que quando você coloca a lingerie ideal para o seu corpo, você deixa de se criticar e começa a ter um autocuidado com você, a olhar a sua beleza que realmente existe dentro de você. Então, doutora Luciana, como psicologia pode ajudar a ressignificar a relação com o próprio corpo? Né? Porque isso nós estamos falando do corpo, né? Resignação com o próprio corpo. Porque o padrão, mas qual o padrão? Mas se eu estou fora do padrão, mas como eu posso, através da psicologia, me autoaceitar? No processo psicoterapêutico, o primeiro aspecto que a gente vai ver é o como ela se olha. É o como ela se olha, é o como ela se vê. O outro aspecto que também a gente vai avaliar é o quanto ela faz essa comparação e o padrão de referência dela está voltado para a outra e não para ela mesma. O terceiro aspecto também que é importante é olhar como foi a educação dela em relação a esse corpo. Ela sempre tinha que estar dentro desse estereótipo da sociedade ou não? Porque às vezes existe também uma cultura familiar na forma em como ela foi educada, e aí podem surgir até problemas em relação à bulimia, anorexia, desenvolver ali patologias que não colaboram em relação a essa questão do corpo dela. E aí sim a gente entra nessa ressignificação dela olhar para esse corpo. Então a gente trabalha com alguns exercícios também para que ela possa entender um pouco mais como é esse corpo. E aí a gente entra nas questões mais técnicas, né? Que é uma reavaliação cognitiva, né? Que muitas vezes quando a gente fala de bulimia, quando a gente fala de anorexia, em especial até anorexia, que tem uma distorção cognitiva do corpo dela. Então, hoje as mulheres buscam muito isso. Eu preciso ser magra, eu preciso ser alta, ou eu preciso ser a marombada, né?
E ela se esquece que quando a gente fala de beleza, quando a gente fala de autoestima, quando a gente fala de corpo também, não é só isso. São N coisas que faz com que a sua autoestima seja elevada. Então, essa ressignificação do corpo é um processo psicoterapêutico com várias questões técnicas também que a psicologia pode colaborar, e isso vai ter uma repercussão na sua vida, em todas as áreas da sua vida, profissionalmente, pessoalmente, relacionamento, amizades, qualquer área da sua vida, porque é você se comportando e tendo uma postura diferente com o seu corpo, consigo mesma e com o outro. A psicologia pode colaborar demais nesse processo, trazer mudanças para a sua vida. É um conjunto de coisas, né? É um conjunto de coisas, porque você está levando você com esse corpo e a postura muda completamente. Completamente. Quando existe essa ressignificação e aceitação desse corpo. E falar nisso, temos uma pergunta aqui meio estranha, mas muito legal. Eu gostei disso aqui, viu? Tá. É hora de a gente fazer assim. Ué, dá para interagir nosso podcast aqui. Vamos interagir com o nosso público. E não se preocupe que nas nossas redes sociais nós respondemos todas as perguntas. Podem, a maioria aqui, se eu ficar lendo aqui, eu não vou chegar a lugar nenhum. Então, estou selecionando algumas perguntas, né? Para interação aqui da Cíntia com a doutora Luciana. E essa aqui, tá bom, gente? Vou falar assim, ó. Ser quem sou ou viver o que sou, duas faces de uma mesma vida. Assim, vejamos pelos dois lados, que o mundo tem dois lados. O que diferencia a Yang de outras lojas de lingerie? Uau! Manda ver, Cíntia! Essa Cíntia! Boa, hein? Olha, gostou assim, vejamos pelos dois lados. Essa é pra ti, Cíntia. Gostei. Na verdade, assim, a Yang, ela está preocupada realmente com a mulher. Com o biotipo dela. A gente tem um padrão, né, de lingerie, assim, lingeries maravilhosas, marcas ótimas, mas que, como a gente até comentou aqui em algumas das perguntas, a gente entende que sempre a mulher, ela tem que se enquadrar naquela lingerie. E não, a Yang, ela se preocupa com a necessidade da mulher, com o biotipo da mulher, como ela é, para que ela se aceite da forma que ela é. Então, qual que é o nosso diferencial? A gente proporciona lingeries que elas não são só bonitas, que englobam tudo, englobam beleza, englobam funcionalidade e que dá, ao mesmo tempo, conforto e sustentação para a mama. Não marcando o corpo da mulher, deixando ela ficar confortável e elegante no mesmo dia, no dia, né? Porque a gente tem aquela mania de achar que a lingerie confortável é aquela feia que tem que estar escondida e a lingerie bonita é aquela que te incomoda o dia inteiro, mas você tá bonita. Então, a Yang, ela se preocupa em deixar a mulher bonita, elegante no dia todo, mas que ela esteja confortável. Então, a gente se preocupa realmente com o bem-estar da mulher. E a gente atende todos os públicos, do 42, da mulher que é magrinha do 42 até o 56, atende a plus size, a com bumbum, a sem bumbum, realmente a mulher que ela é como ela é. O corpo ali do dia a dia não é um padrão. Então, nós atendemos as mulheres em todas as fases da vida dela. A fase que ela está gestante, a gente tem peças para gestantes, o pós-parto, para quando ela é lactante, na cirurgia, então, às vezes até para reparar alguma parte do corpo, ou até mesmo para uma cirurgia de câncer. Então, nós temos toda a parte completa da linha de pós-cirúrgico e também toda a linha de pós-gestante também, né? A gestante, o pós-parto. Então, realmente, a Yang se preocupa com todas as fases da mulher. Não é só naquele momento que ela vai estar sexy ou só o momento que ela está ali confortável. Todas as fases da vida dela a gente se preocupa. Inclusive, até lançamos também há pouco tempo a calcinha absorvente, que as mulheres reclamam muito que quando estão ali naquele período menstrual, a calcinha marca pra caramba na roupa. Então, nós colocamos uma calcinha que é diferente, que ela acaba que não marca na roupa. Às vezes, para mulheres que têm escape de xixi também a gente se preocupa, então a calcinha também serve para isso. Então, a gente sempre está querendo ali estar em todos os momentos da fase da vida da mulher, para que ela realmente se sinta confortável e elegante. E o nosso tecido é um tecido diferenciado do mercado, uma durabilidade maior também. Então, eu convido realmente a todos a um dia conhecer as nossas peças que vão se apaixonar. Olha, eu gostei, foi disso antes da doutora falar aí, vamos continuar interagindo, porque, olha,
A Cíntia falou da puberdade, falou da gravidez, falou da menopausa, mas esqueceu de falar do nosso público que está participando aqui, a terceira idade. E sobre o envelhecimento? Elas também podem ir na Yang? Mas devem Doutora ir. Luciana, a psicologia também ajuda o empoderamento das pessoas da terceira idade. A terceira idade participando aqui, ó. Com certeza, é o que eu falo, são todas as fases da mulher mesmo. E a terceira idade elas gostam bastante porque elas encontram peças elegantes e confortáveis, que acaba valorizando o corpo dela, fazendo com que ela realmente se sinta até mais jovem. E assim, a gente recebe muitas clientes da terceira idade que querem assim, estar lindas e bonitas, e a gente até fica assim, tipo, mulheres de 86 anos, a gente atende umas senhoras de 86 que estão ali com a lingeries impecáveis. Então, assim, elas gostam bastante da Yang e são muito bem acolhidas com a gente lá. Eu vejo que a terceira idade hoje existe uma diferença, né, dessa geração alguns anos atrás do que era, do que significava a terceira idade. Então a gente tinha a imagem da terceira idade como aquela senhora velhinha, em que ela já estava preparada para a morte, vamos dizer assim, ela estava se preparando para a morte, não é? E de bons anos para cá, a gente vê a diferença da terceira idade hoje, que são pessoas muito ativas, muitas vezes ativas na prática esportiva. Muitas vezes são pessoas que estão trabalhando, ali tem 80, 90 anos, estão trabalhando com a parte cognitiva super ativas, né? São bem ativas. Então, a gente percebe e se cuidam, como a Cíntia colocou aqui, se cuidam, praticam algum exercício físico, são úteis. E mesmo aquelas que não se sentem úteis ou que têm algum problema de saúde, eu fico muito feliz, e até vou fazer uma homenagem aqui à avó de uma amiga minha que vai completar 100 anos, né? Se eu não me engano, acho que é na semana que vem, 100 anos. Então, assim, ela é super inteira, ela anda com uma bengala na mão, super ativa nos pensamentos, curte a bisneta ali, ama essa bisneta. Então, assim, ela tem a gente sente, é uma honra, né, poder participar dessa festa dela, é uma honra poder ver uma mulher de 100 anos ativa, bem, com todas as questões ali mentalmente, obviamente com algumas questões de memória, algumas questões de concentração, mas hoje o envelhecimento e a terceira idade, elas se cuidam muito mais. Então tem uma diferença em relação ao que é essa terceira idade. Elas não se preparam para a morte, não é mais assim, acabou minha vida, não vou fazer mais nada. Não, elas querem viver uma longevidade e traçam todo um planejamento para isso. Vamos viajar, vamos jogar, vamos para algumas festas, vamos curtir os netos, curtir as amigas, rodas ali com as amigas. Então, eu vejo essa terceira idade muito ativa e vivendo muito melhor, se cuidando muito mais. E é importante realmente a gente se preparar para isso, né? Porque é a gente viver cada fase sem ficar, mas quando eu era criança, mas quando eu era... Não, viva cada fase, realmente experienciando essa fase sem ficar, mas como era antes, mas como vai ser no futuro, viva cada fase, realmente esse aqui e agora. Deixa eu só colocar uma questão aqui que o JM tinha trazido em relação à questão do corpo. Tem um vídeo que eu gosto bastante, esse vídeo ele é um pouco antigo. Quando eu ministrava aula na universidade, eu passava esse vídeo para clientes em que a gente trabalha essa demanda, eu também passo esse vídeo. É um vídeo em que mostra diferentes padrões de beleza em diferentes culturas. E o quanto isso muda de cultura para cultura. Fala da questão das cirurgias plásticas, não que eu sou contra de maneira alguma, mas de trabalhar realmente essa identificação
com o corpo, né? Fala da questão da anorexia, então o nosso público está assistindo aí, se tiver interesse, eu encaminho o vídeo para vocês. Realmente o vídeo, eu amo muito esse vídeo, porque ele traz a diversidade cultural que a gente vive em relação aos padrões de beleza e o quanto talvez a gente esteja se agredindo demais para seguir um padrão que se colocou como referência. Eu quero esse vídeo para mostrar para minhas clientes quando chega na loja. Excelente, vou passar, Cíntia. Muito bom. Vou passar o vídeo para ti. Ótimo, muito Trabalha bom. a questão da anorexia, esse transtorno, essa distorção cognitiva em relação a como se vê esse corpo. Trabalha essa identificação do corpo que você tem e a importância da gente se valorizar, a gente se amar o como é. Então, ao público aí também que tem interesse, pode pedir que eu encaminho, tá bom? Bacana. E só puxando aqui um pouquinho, que ela está falando da terceira idade, a gente tem uma cliente que ela tem 83 anos e ela vai todo mês na loja comprar uma lingerie diferente, porque ela vai encontrar o namorado dela. Ai, que legal. Então ela fica assim, não, legal. Qual que eu já peguei aí mesmo? Daí a gente vai lá e olha no cadastro dela e ela diz, não, agora eu quero a cor tal, agora eu quero... E ela se apaixona, ela tá apaixonada por um conjunto lá que ela tem, que ela ama. Então ela vai pegando várias cores ali. Cada mês ela pega uma cor diferente. Então já tem até algumas coisas que eu sei que ela gosta, que eu deixo ali, porque todo mês ela vai e encontra ele e ela sai de lá se achando maravilhosa. É tão gostoso receber ela e ela toma champanhe e tudo comigo. Então, assim, Pera um pouquinho. Na Yang tem champanhe? Temos champanhe para as clientes tem também. Champanhe pras clientes. Opa! Ó, tá vendo? Não é uma tratamento loja lá é VIP. É VIP? Tratamento é VIP. Os homens também podem ir lá comprar lingerie para as Pode mulheres? comprar. Tem a champanhe e tem cerveja também. Os homens ali, muitos ali vão com a mulher e ficam ali sentadinhos tomando uma cervejinha, enquanto a mulher tá ali se vestindo, mostra, e aí, gostou? Essa legal, essa não é? Depois só vai lá e finaliza a compra e passa o cartão. São muito bem recebidos também na loja. Muito bem. E falando em dois lados, você sabia qual a diferença da Espetaria Galo para as outras espetarias por aí? A Espetaria Galo, ela tem um espetinho ideal para você. Não é só aquele espetinho tradicional de carne, não. E tem novidades. Os espetos são artesanais, são feitos fresquinho ali na hora. Não tem nada de geladeira congelado, descongelado, não. As carnes são selecionadas e por isso é o melhor espeto da região de Osasco. Espetaria Galo, aqui na Narciso Tolini 204, atrás da Prefeitura de Osasco. E se você não quer sair de casa, quer curtir uma lingerie com a sua esposa, pode pedir que o espetinho chega no comodismo da sua residência. Espetaria Galo, o melhor espetinho da região. E sabe por que eu estou falando espetinho? Eu tô com fome. Porque estamos com fome. Nossa, Cíntia, nossa. Já me deu fome, já. Já deu fome? Então, já que deu fome, olha, essa aqui, vocês estão falando de padrões, a doutora falou de um vídeo, etc. Mas essa perguntinha aqui é muito interessante. Gostei dessa aqui. Em breve a gente vai começar a falar o nome de todo mundo que está mandando pergunta aqui, para ninguém ficar com ciúmes e inveja. Tem isso aqui também. Ao vivo é assim mesmo. Então, vamos lá. O mundo gira e com ele nada está parado. Porém, a sociedade atual parou na influência sobre padrões de beleza e a forma como a mulher enxerga o seu próprio corpo. Lingeries, psicologia, como os padrões, né, impactantes da beleza influenciam na autoestima da mulher? A pergunta aqui dos nossos telespectadores é assim. Eu vejo, a gente conversou bastante sobre isso, né? Colocamos bastante sobre essa questão. A forma de querer seguir esse padrão, tendo como referência a outra. Eu preciso ser magra, eu preciso ser alta, eu preciso ter o cabelo liso, eu preciso ter o cabelo cacheado, enfim. Então, essa busca por esse padrão, ela nunca chega à perfeição de como a pessoa realmente quer ser. E ela nunca vai alcançar em ter uma elevada autoestima enquanto ela ficar buscando esse padrão da sociedade. Porque, na verdade, ela vai estar sempre buscando um padrão da sociedade. E, ao contrário, ela precisa buscar
como ela se sente bem, o corpo que ela tem, o autoconhecimento dela. Isso sim vai fazer ela ter uma elevada autoestima. É um autoconhecimento, é a busca por esse autoconhecimento. E por que esse padrão e essa referência está sempre na outra e não está com ela? Tem a ver com autoestima também, tem a ver com seguir esse padrão da sociedade, mas por que não ela não está seguindo um padrão dela? Que realmente ela se conhece, que realmente ela se valoriza da forma como ela é, de se cuidar, obviamente, questões de saúde e tudo mais. Mas por que esse padrão é sempre o outro? Por que ela está colocando esse sempre na outra pessoa? Então, isso é uma questão psicológica a ser trabalhada, em que a gente consegue trabalhar junto aí a questão da autoestima. É isso aí, Cíntia. Você, por que a lingerie da outra é mais bonita que a minha? Você ouve bastante isso, não é? Eu escuto. É o que eu falo, a gente recebe as mulheres na loja, 99,9% vão por causa de algum problema no corpo. Ah, é porque meu peito é grande, eu não gosto que mostre. A outra não, porque é pequeno, a minha barriga é grande, eu sou quadrada. Isso eu que falo, eu sou quadrada, é por isso que eu uso a cinta. Então, assim, a gente está sempre achando um defeito. E quando você vai ver realmente... gente, nós somos perfeitas, a gente tem que se aceitar realmente como a gente é. Eu trabalho isso em mim também, todos os dias, porque a gente tem aquele padrão que não é o padrão. Então, assim, quando você... a gente faz todo atendimento na loja e depois a gente senta ali para tomar um cafezinho. Eu até brinco que eu falo, tem lá, eu fecho a compra da cliente assim, com a terapia ou sem a terapia? Eu sempre falo que preciso indicar todo mundo para Luciana, porque quando você vai ver ali a fundo... Sempre tem alguma coisa por trás do porquê que eu não gosto do meu peito, do porquê que eu não gosto da minha barriga, porquê que eu sou baixinha, porquê que eu sou alta. Então, é muito além também da lingerie, né? Você tem que tentar entender qual o teu problema com o seu corpo ali. Tem coisas, às vezes, muito ali da infância, né? Exatamente. Mas eu acho, sim, que a lingerie, ela acaba te ajudando a melhorar, pelo menos, assim, o teu astral. Ela melhora a tua autoestima. Então, ela faz com que você realmente se sinta bem com você mesma. Procura ser de verdade, acordar, tomar um banhão lá gostoso e colocar uma lingerie bonita. Você começa a se achar bonita. Eu me acho linda de manhã, coloco lá a roupa e falo, ai, gente, né? Até que eu tô... meu namorado quebra o olho, eu tô bonita aqui. Então, assim, você vê que é da gente mesmo. Já começa ali da hora que você acorda. Aí você põe uma roupa bacana, tudo, você sai empoderada ali bem. E você sai estando bem com você mesma, as pessoas te olham diferente. Do que você colocar lá aquela calcinha lá, capenga, estranha, aquele sutiã lá que deixa seus peitos lá embaixo. E você começa parece que você começa o dia triste. É diferente de quando você já começa ali bem... E parece que o teu dia muda. É impressionante como a energia muda, o seu dia flui. É muito engraçado porque isso. Já é um comportamento, quando você coloca aquele sutiã caído, que não te valoriza, já é um comportamento que você já começou a se desvalorizar. Isso, você já não está se gostando ali, né? Você tá... de um comportamento e você já começa o seu dia já se desvalorizando. Exatamente. Então tem muito essa questão, né, da psicologia, dos nossos comportamentos, do quanto a gente se valoriza, da questão da lingerie, do que você usa, o quanto você no seu dia a dia, você já começa se desvalorizando, você com você mesma, com seus próprios comportamentos, e o quanto você deixa que esse outro também te desvalorize. Tem toda essa questão. Meu público, vocês sabem que vocês não existem, vocês são aquilo que os olhos dos outros veem. Se você quiser existir, vem aqui para o Estúdio 304 Podcast. Estamos na Dionísio Alice Barreto, número 500. Venha mostrar para você mesmo quem você é para que o mundo possa te enxergar. E se você tiver algum problema de não querer aparecer, a LM Auto Performance, lapidando mentes para o sucesso. Ela falar com que a sua autoestima seja o quê, doutora? Com que a sua autoestima seja valorizada. E você possa se aparecer para o mundo. Exatamente. A sua postura muda completamente. As coisas se abrem naturalmente. E não se preocupe não que a Cíntia tem
lingerie para modelo também, que vocês podem Tenho aparecer. pra Só não todo pode vir tipo. aqui no estúdio de lingerie, tá bom? Não pode. Ainda não, né? Ainda Peraí, não ainda pode. Vamos devagar com a Vamos dor. devagar com a dor aí, porque Fazer o um povo, podcast assim, aqui com Não é? lingerie não dá, né? Desfile. A gente pode até mostrar uma peça ou outra, não é, Exato. Cíntia? Mas não vestido. Não fazer um desfile. Não, nada de desfile aqui. Então, tudo bem, já que não tem desfile, mas tem uma coisa triste, né, gente? Eu nunca. O papo quando é bom, ele hoje, quando o papo hoje, estamos quase encerrando o nosso podcast de hoje, tá vendo? Pensaram que ia demorar muito, mas não demora quase nada. Mas antes de fazermos as considerações finais, tem uma última pergunta aqui que eu quero ver quem vai pegar, quem vai falar, porque ficou pro final, hein? Essa é boa. Quais são as diferenças entre usar uma lingerie para sedução e usar para o próprio conforto? Uau, Uau, Cíntia! Essa Agora... Qual é o objetivo, Meu não é, Cíntia? Qual o Deus. objetivo? Qual o Exato. objetivo aí? Quais são as diferenças Qual a aí agora? diferença das duas? Bom, a Yang, é o que eu falo, ela junta a beleza com o conforto, né? Então, você, ao mesmo tempo que você tá ali confortável, você tá elegante. Mas nós temos ali as lingeries que são um pouco mais calientes do que aquelas do dia a dia. A diferença, eu acho que tá no... Quando você coloca a lingerie para uma sedução ali, então você quer que ela te modela mais o corpo, mas com aquela elegância e que ela acaba escondendo um pouquinho daqueles defeitinhos que você, na sua cabeça, acha que tem. Então, eu tenho um pouquinho da barriga, então eu pego uma calcinha mais alta, porém com uma renda toda linda e delicada, que ela vai valorizar a sua silhueta e vai te deixar confortável e você vai se sentir segura naquele momento. E a lingerie confortável é aquela que você, de repente, usa no seu dia a dia, que ela não vai, de forma nenhuma, marcar o seu corpo e vai deixar você ali alinhada para passar o seu dia ali confortável, mas ao mesmo tempo sabendo que você está elegante, que de repente aconteceu um imprevisto, preciso arrancar a roupa aqui, você está bonita e elegante com uma lingerie confortável. Eu acho que é isso. Acho que é isso, doutor, é isso mesmo? É a sensualidade, não é? E ela se sentir bem. A Cíntia colocou que nas lingeries da Yang consegue se fazer essa união de ser sensual e estar se sentindo bem ao mesmo tempo. E como a Yang coloca, existe um objetivo e você se respeitar. Você quer demonstrar o quê? Qual é o seu objetivo? Você quer se sentir sensual e se sentir bem? Ou você quer mais a sensualidade do que o se sentir bem? Então, eu vejo que é muito qual o objetivo, identificar um pouco esses sentimentos, identificar essas emoções, do que ela quer naquele momento. Porque, às vezes, o comportamento vai acontecendo daquela forma e você não tem consciência do comportamento que você está tendo. Então, pode ser até que naquele momento você escolha uma lingerie sensual e que talvez não seja adequado para aquele momento de trabalho profissional que você vai desenvolver, ou a forma como você tá se vestindo, enfim, às vezes mostra um pouco mais aquilo que não deveria mostrar, ou é um momento em que você quer mostrar um pouco mais e não está. Então, eu vejo que a consciência desses comportamentos e das suas emoções e dos seus sentimentos é importante para você conseguir identificar a lingerie, a sensualidade, o bem-estar. E como a Cíntia colocou, a união dessas, tanto da sensualidade quanto do bem-estar. Mas conseguir trazer esse comportamento para o seu consciente e identificar, né, prestar atenção daquilo que você quer, como você quer se sentir e até do como você quer que o outro te veja em determinado momento que você está ali, seja um encontro ou uma reunião profissional, também é importante nesse sentido.
É importante, mas o que ficou no ar aqui para os nossos telespectadores quer saber? A Cíntia deixou uma pergunta no ar aí, ó. Deixei? É, deixou uma questão. Ai, meu Ué, uma Deus. lingerie. Olha lá, Cíntia. Uma lingerie para uma emergência. Não, é porque assim, ó. Leva no carro, não, hein, Cíntia? não, Leva porque lá no assim, carro. uma lingerie na para uma mochila, na mala, emergência. Então, é que eu vou bolsa. dizer assim, ó, eu tenho uma cliente médica que eu sempre brinquei, assim, falava assim, olha, você tem que estar bonita, porque você não sabe se de repente você é atropelada no meio da rua, o bombeiro vai arrancar sua roupa e falar, gente, que lingerie é essa? Que isso? E eu brincando com essa cliente médica, ela falou assim, Cíntia, engraçado que realmente, quando você sofre um acidente, que o bombeiro vai lá e arranca a sua roupa, eles analisam a mulher... Pera um pouquinho. Para. Ih, Não, aqui a vamos lá. pergunta, você falou emergência. Já Então, tá bem, ela tá falando em emergência aqui. Em emergência... Então a emergência é porque o bombeiro Porque arranca a você roupa, nunca né? sabe o que vai acontecer, o imprevisto, Nunca né? sabe. Porque assim, tem senhorinha que vai na minha loja falando assim, eu preciso de uma calcinha porque eu vou no médico hoje. Eu falo, ué, mas você não tem que estar ali com a calcinha boa Só porque todo vai dia? ao médico, não é? Entendeu? Aí, eu preciso de uma calcinha porque hoje eu vou, sei lá, vou sair com alguém. Então, assim, não, a calcinha você tem que estar bem todo dia. Mas tem aquela emergência que pode acontecer. Emergência. Aí vai que você arranca a roupa ali e você olha e fala, meu Deus, coitada dessa minha, eu preciso de uma lingerie nova pra ela. Então você tem que estar bem, porque qualquer emergência que acontecer, você tem que estar com a lingerie bonita. Então a emergência não foi aquele duplo sentido. Não. Foi emergência de Emergência qualquer mesmo. imprevisto que aconteça. Trupicou no meio da rua ali, caiu. A emergência Você tem que estar bem vestida. acidentes. Acidentes, Não pessoal. é coisas... São Não, tem nada. mas também é bom ter uma calcinha ali, né? Vai que, né? Você tá na calcinha do dia a dia ali, basicona, Mas de repente... confortável, tá pra não marcar roupa, e pintou um date ali no finalzinho do dia, calcinha de emergência ali pra... Calcinha de emergência. Mais elegante, com uma rendinha diferente, entendeu? Que valoriza mais o corpo. Olha, esse público aqui, então, falando assim, ó, tem alguma de amostra aí? Só que eu tô vestindo, gente. Só que tá vestindo, gente. Vai ficar na curiosidade, não é, Vai, Cíntia? vai até a loja, segue Vai a até gente a no loja Instagram, Yang. vai na loja que vocês vão ver que tem peças maravilhosas. Na loja tem. Então, se vocês quiserem saber de quais modelos, o que são, o que é, o que não é, os modelos, enfim, tem tudo lá. Iremos recebê-las com todo amor e carinho lá. Exatamente. Homens, se vocês quiserem ir na loja lá, leve a medida da mulher, né? Exato. E assim, também mostra uma fotinha que a gente já olha e a gente já identifica o tamanho dela. Já. Então, Todos que mostram a foto, a gente assertiva sempre. Então, tem mais gente escrevendo aqui. Peraí, aqui é difícil. O programa ao vivo é sempre assim. Então, vamos lá, doutora. Nosso podcast. Como é bom, não vou falar que vai voltar, porque Não. sempre bom. A próxima vez que ela voltar, ela traz umas amostras aí. Isso. Vamos lá, Amostras da lingerie. Das porque tem lingeries. mais perguntas aqui sobre lingeries e psicologia. Olha, esse assunto é bom, até combinou. Doutora combina Luciana, bastante. Cíntia, fiquem à vontade para os agradecimentos, falar das redes sociais, porque foi a última pergunta. Tem várias aqui, se quiser eu continuo aqui mais 2 horas de podcast. Vai ser uma delícia continuar com vocês Sim. aqui. Pessoal, eu gostaria de agradecer a participação de todos aqui com as questões, nos acompanhando, assistindo o nosso podcast, nossas redes sociais, então aqui no Instagram é a lm.altaperformance. Nós temos também o podcast que passa no Spotify, que é o podcast LM Alta Performance, e também a gente tem nas redes sociais da empresa no YouTube, seguindo a gente lá, LM Alta Performance, tá bom? E temos o site lmaltaperformance.com.br. Agradeço a participação de todos vocês. Se quiserem o vídeo, pode mandar uma mensagem no direct pra gente, que eu encaminho um vídeo. Gostaria de agradecer muito aqui a participação da nossa convidada, a Cíntia da Yang, com a loja de lingeries. Muito obrigada, Cíntia. Eu que agradeço. A gente aqui bater esse bate-papo gostoso Delícia. que a gente fez, falando de psicologia, de lingerie, das empoderamento, mulheres, autoestima. empoderamento. Muito Maravilhoso. obrigada pela sua participação, Cíntia. Eu agradeço também a todos que mandaram as perguntas.
Também quem puder seguir a gente na rede social. O Instagram é Yang, né? É YANG, São Paulo, vai ter que escrever o São Paulo, Moema. E também estamos agora no TikTok também, como Yang Lingerie Moema. E também temos a loja física em Moema, né, na Rua Canário, 1035, fica ali de esquina com a Rouxinol. Trabalhamos com a malinha, as mulheres que estão um pouco mais afastadas, que não conseguem ir até a loja, solicita pra gente a malinha ali no nosso telefone da bio, ali no Instagram, que a gente leva a malinha até você, para você experimentar as peças no conforto da sua casa e até mesmo dar uma consultoria também na sua casa. Se tiver um tempinho para receber, a gente te leva as lingeries e vai com vocês até em casa para poder ajudar a vestir e falar ali qual que é a lingerie ideal para o seu biotipo. Aí, tá vendo, mulherada? Tem até agora lingerie delivery. É só falar com a Yang que tem delivery para vocês. É isso mesmo. Então, o nosso programa de hoje foi o oferecimento da Espetaria Galo, aqui na Seixas Strulino 204 e direto aqui dos estúdios 304 Podcast. Quer aparecer? Vem aqui na rua Dionísio Alves Barreto, número 500, e faça o seu podcast para o mundo. Esse programa é LM Auto Performance, lapidando mentes para o sucesso. Só a felicidade se não exigirmos nada do amanhã e aceitarmos o hoje, com gratidão e esperança para que tudo seja resolvido do que nos trouxe agora. A hora mágica sempre chegará. E quando chegar, lembre-se, LM Auto Performance, lapidando mentes para o sucesso.